Oi pessoal, vamos falar a respeito das filosofias da MPC, os nossos princípios e valores. Então hoje eu quero falar para vocês a respeito da filosofia da vida equilibrada, jovens alcançando jovens, jovem alvo e ganhando o direito de ser ouvido. A vida equilibrada é uma filosofia muito antiga na MPC. Ela foi formulada por Bill Eichen, que foi um obreiro que trabalhou muitas décadas na MPC dos Estados Unidos. De acordo com Bill, a vida equilibrada é uma filosofia que se esforça para desenvolver um equilíbrio espiritual, físico, mental e social na vida de um adolescente cristão, que lhe permitirá comunicar de maneira adequada e bem-sucedida em ação e palavras, sua fé pessoal em Jesus Cristo para seus amigos, sua escola e seu mundo. Então, a vida equilibrada ela foi elaborada num contexto de trabalho com adolescentes e visando um testemunho mais eficaz do adolescente cristão. Então, o entendimento do Bill é que se esses adolescentes tivessem uma vida equilibrada, eles seriam mais capazes de testemunhar para os seus amigos. Essa filosofia está baseada em Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui a gente tem a sabedoria como a área mental, a estatura como a área física, graça diante de Deus como a área espiritual e dos homens social. Então é a vida equilibrada nessas 4 áreas básicas. E a MPC, a partir dessa filosofia, ela procura desenvolver os seus programas de forma a proporcionar aos jovens a possibilidade de se desenvolverem equilibradamente nessas áreas. Nós cremos que o Evangelho ele tem poder para atingir o homem de forma integral e todos os aspectos eles são igualmente importantes para Deus. Vamos definir cada área? A área mental ela pode ser chamada também de cognição, ou seja, a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. As suas funções de pensamento, raciocínio, percepção e memória, entre outras, podem se desenvolver de uma forma natural ou de maneira estimulada e também podem ser afetadas por transtornos. Então, a renovação da nossa mente é uma das formas de sermos transformados pela palavra, como está escrito em Romanos 12:2. Não é nosso objetivo aqui entrar no debate do que é a mente, onde ela fica, se é no cérebro, se é algo além do que isso, porque é uma discussão sem fim que não vai fazer diferença para a gente aqui. Mas o que é importante é considerarmos que a nossa área mental, se pudéssemos de fato separar, o que não podemos, mas ela refere-se a essas funções do pensamento, da memória, do raciocínio, da linguagem, da percepção. Então, ela é a nossa capacidade racional que nos diferencia dos outros seres criados por Deus. Quando falamos em ter uma vida equilibrada, que leva em conta a nossa mente, nós estamos chamando a atenção para o fato de que ela é importante sim para Deus. Ela envolve nossa compreensão da realidade de Deus, como a interpretamos e aplicamos na nossa vida. Vamos para a parte física, a área física da nossa vida, né? É tudo que se relaciona ao nosso corpo. A alimentação, o sono, higiene, atividade física, esporte, vigor, saúde, sexualidade. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Talvez hoje nós sejamos pessoas mais conscientes da importância de cuidar do nosso corpo. Pelo menos até onde eu consigo perceber, já falamos mais que o cristão precisa cuidar da sua saúde, por exemplo, né? Mas ainda há muita inconsistência entre o nosso discurso e a prática. De forma semelhante àquilo que nós já falamos sobre a mente, nós também precisamos pensar no corpo como uma parte da nossa existência que precisa ser protegida e desenvolvida. A área espiritual, ela é tudo que se refere à nossa relação com Deus e com os frutos desse relacionamento, como a gente vê ali tão bem descrito em João 15. Isso envolve a nossa experiência da salvação, a prática de disciplinas espirituais, o nosso serviço no ministério e a evangelização. Áreas a serem desenvolvidas, consideradas e protegidas, né? E a dimensão social? Ela é a nossa interação com outras pessoas, seja virtual, real, presencial, né? E a mutualidade, uns aos outros, a vida em comunidade. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós somos
seres essencialmente sociais, né? Como a gente sabe ali em Gênesis 2:18. Eu quero trazer duas aplicações sobre a vida equilibrada para a gente agora. Primeiro, no ministério. Então, como que o ministério que a gente realiza junto a adolescentes e jovens pode refletir o nosso interesse, a nossa preocupação com essas 4 áreas, né? Então, a gente tem que considerar cada uma delas, estimular o desenvolvimento delas e protegê-las. Então, a questão aqui para você refletir, a primeira reflexão que eu quero trazer para a gente aqui, é se a forma como a gente tem desenvolvido o ministério está levando em consideração tudo isso. Porque as pessoas, elas são seres integrais, são pessoas que pensam, pessoas que têm corpos, pessoas que têm uma forte dimensão social e não apenas seres espirituais, né? Então a gente precisa pensar nisso e trazer essa aplicação. Mas eu quero extrapolar um pouco a proposta inicial da filosofia da vida equilibrada, que era mais voltada para o ministério, principalmente com adolescentes, e trazer essa reflexão para a nossa própria vida como líderes, né? Então a vida equilibrada, vivida com moderação, ela é fruto de muita disciplina. Então a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas no nosso dia a dia que são racionais, não impulsivas, né? E pelos motivos certos que a gente faz essas escolhas. Então, por exemplo, nós temos que reconhecer que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O que inclui descansar, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, ir ao médico, se divertir, né? Temos que perceber os relacionamentos não como uma interrupção, mas como oportunidade de servir as pessoas e ser servido por elas, praticando aquela mutualidade que a gente falou lá atrás, né? Nas suas diversas formas. Devemos ter o relacionamento com a Trindade como centro da nossa vida, cultivando a devoção através das disciplinas básicas, como oração, leitura bíblica e meditação. E também nos desenvolver intelectualmente, para compreender melhor o mundo ao nosso redor, dialogar com a sociedade, ter capacidade crítica, interpretar as escrituras e colocar a serviço do reino esse potencial enorme que Deus deu para a humanidade. Pessoas que são naturalmente ativas, elas tendem a ocupar a posição de liderança. São o tipo de pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas elas correm um sério risco de enxergar a si mesmas como indispensáveis e desrespeitam seus limites, têm dificuldade de dizer não. O resultado disso é uma vida desequilibrada e com risco de sofrer um colapso. Mas não é só o líder ativo que a gente critica porque ele está viciado em trabalho, que precisa de equilíbrio. Aqueles que não são tão ativos assim, né? Às vezes eles estão muito ocupados com coisas que são secundárias, vivendo uma vida desequilibradamente ociosa ou improdutiva, né? Ou então sufocada por cuidados dessa vida. São muitas as tentações desse outro extremo. Um entretenimento excessivo, muita conversa que não chega a lugar nenhum. Então, gente, a vida equilibrada é um chamado para todos e nós temos que tomar cuidado com os extremos. A importância desse equilíbrio está no fato de que todas as áreas da nossa vida são interligadas. Isso é fácil de perceber quando a gente pensa, por exemplo, que a nossa saúde mental está diretamente relacionada ao descanso físico, ao sono, né, a uma boa interação com as pessoas e à compreensão da graça de Deus. Só para dar um exemplo. Pense nessa mesa, por exemplo, aqui, né? Se faltar uma das pernas, o que acontece? Você consegue imaginar? Então eu quero fazer uma aplicação final aqui, né? O que acontece quando a gente negligencia uma ou mais dessas áreas? Só dá atenção para uma parte da nossa vida e não cuida de outras. Qual que é a consequência, né? Se não é o adoecimento, o desequilíbrio, algo que pode, às vezes, não ter um resultado imediato, mas com o tempo traz sérias consequências para a nossa vida. Então fica aqui o meu convite para você refletir se existiria um pequeno passo que você pode dar, que está ao seu alcance, que vai trazer mais equilíbrio para você. Às vezes a gente não faz nada por achar que é muito difícil mudar. Realmente é difícil mudar. Mas quem sabe se a gente começar com mudanças pequenas, a gente pode caminhar na direção desse equilíbrio tão desejado, né? E eu termino a reflexão sobre essa primeira filosofia dizendo que a vida plena de um cristão, ela envolve permitir que a sabedoria de Deus alcance cada dimensão da sua humanidade. Como está lá na palavra, portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Permita que o poder de Deus atinja todas as áreas da sua vida. Vamos para a próxima filosofia? Jovens alcançando jovens.
Nós acreditamos que a melhor pessoa para alcançar um jovem para Cristo é ser um amigo cristão. Por isso, nós desafiamos e capacitamos os jovens como missionários no seu próprio meio, entre os seus pares. Ministérios como Estudantes em Ação estão inteiramente apoiados no potencial missionário dos estudantes cristãos, valorizando o fato de que não existe barreiras geográficas, culturais ou de idade entre esse jovem que testemunha e o seu amigo, né? Na verdade, como eu já falei aqui, assim como a vida equilibrada ela teve origem no trabalho com adolescentes, essa filosofia também de jovens alcançando jovens também nasceu no ministério chamado Campus Life, né, lá nos Estados Unidos, que tinha como objetivo a evangelização de estudantes. Então, tinha esse foco de que eram adolescentes alcançando adolescentes, jovens alcançando jovens. Quando a gente mostra aos jovens a sua responsabilidade missionária e temos a oportunidade de despertar e desenvolver seus dons, seus ministérios, nós estamos realizando o investimento com retorno garantido para o reino de Deus. Então, jovens alcançando jovens é uma filosofia bíblica, né, por excelência, que entende a evangelização como um estilo de vida, onde o cristão ele expressa sua fé de uma maneira natural e constante entre as pessoas do seu próprio convívio. E essa filosofia também nos desafia quanto à nossa capacidade, nós adultos, então vocês que estão me ouvindo e que já são adultos, que já passaram algum tempo da fase de adolescência, ou são jovens adultos, o quanto que nós somos capazes de acreditar na força missionária da própria juventude. Então, uma reflexão pessoal aí que eu queria trazer para você, né? Quem que acreditou em mim quando eu era adolescente? Quem acreditou em você quando você era adolescente? Como que costuma ser hoje a sua atitude em relação aos adolescentes? Eu estou trazendo aqui uma ênfase maior para o adolescente porque eles são os mais novos, onde a gente tem uma tendência maior de não acreditar na sua capacidade, mas a MPC acredita. Então, qual é a sua atitude em relação ao adolescente? Você bota fé que eles são, de fato, capazes de alcançar outros para Cristo? Você acredita no potencial deles? O que você pode fazer para apoiar esse protagonismo juvenil, né? Essa liderança, essa autonomia, essa capacidade de fazer acontecer do jovem na sua esfera de atuação? A MPC, quando ela fala de uma filosofia chamada Jovens Alcançando Jovens, ela está dizendo que nós acreditamos no potencial do jovem para o cumprimento dessa missão. Vamos para a próxima. Jovem Alvo. Na década de 80, a MPC Internacional lançou uma forte campanha com a meta de evangelizar 1 bilhão de jovens, que era o número de jovens do mundo na época. O foco estava na juventude não alcançada, então a ideia era mobilizar toda a igreja e a missão desenvolver novos modelos de ministérios. O Jim Rohn, que era o presidente da MPC Internacional naquela época, ele disse que a única forma de alcançarmos todos os jovens para Cristo é simplesmente um de cada vez. Nasce assim a filosofia, que também é uma estratégia, do jovem alvo, que torna concreta a visão da MPC de dar a oportunidade a cada jovem adolescente em cada país e cidade de ser um seguidor de Jesus Cristo, começando por um de cada vez. Então, ter um jovem alvo é estabelecer um compromisso de testemunhar a pessoas específicas, orando intensa e diariamente por essas vidas, aproveitando oportunidades para compartilhar com a vida e com palavras a respeito da salvação em Jesus. Toda pessoa na MPC, do líder até o voluntário ocasional, tem que ser desafiado a estabelecer uma pessoa alvo, de preferência a partir do seu círculo de amigos, para orar por ela diariamente e conduzi-la a Cristo. Se não tem amor pela pessoa que está do seu lado, com a qual você convive diariamente, também não podemos falar que amamos uma nação ou amamos o mundo perdido. O chamado missionário ele tem o seu primeiro desafio e teste na conduta diante daquilo que é ordinário, que é comum, que é diário. Ter um jovem alvo, por outro lado, não é uma estratégia na qual a gente descarta o amigo quando ele não se interessa pelo evangelho, né? Então a amizade ela tem que ser autêntica. O amor incondicional é que motiva a gente a evangelizar. Então, ainda que ele rejeite a mensagem, ele vai continuar sendo alvo das nossas orações e da nossa amizade sincera, porque as pessoas não são projetos nem estatísticas no reino de Deus. Por ser uma filosofia de vida e ter um caráter essencialmente pessoal, nós podemos facilmente negligenciá-la. Então, a gente precisa do encorajamento mútuo, né? Então, para motivar os jovens a investirem de uma maneira mais ousada no evangelismo pessoal, a gente pode aplicar essa diretriz do jovem alvo
em treinamentos, né? E como igreja, a gente estimula uns aos outros a orarmos pelos nossos amigos e compartilharmos o evangelho de uma maneira intencional. Então eu quero aqui trazer para você esse convite de estabelecer um alvo de oração. Escolha alguém do seu relacionamento e comece a orar todos os dias por essa pessoa, né? Peça a Deus que dê oportunidades e crie você também oportunidades para compartilhar a fé. E considere envolver mais pessoas, realmente, seja na sua igreja, seja na própria MPC, chame um grupo de pessoas ou lance o desafio, vamos estabelecer alvos de oração, né? Um jovem alvo ou uma pessoa adulta, se você já é adulto, mas para que vocês possam se encorajar mutuamente nesse propósito. E vamos para a nossa última filosofia, que é ganhando o direito de ser ouvido. Então não existe mensagem que seja capaz de provocar o impacto que a gente quer se a vida e o testemunho não acompanhar essa mensagem. Então é fundamental viver o que se prega. Por outro lado, é fundamental falar e verbalizar a razão por que vivemos dessa forma. Ganhando o direito de ser ouvido é uma filosofia que traduz claramente essa ideia. Estereótipos, preconceitos, o testemunho negativo de cristãos que não vivem o que pregam levantam desconfiança nas pessoas que nos ouvem. Então, para a gente falar, nós precisamos ganhar o direito de ser ouvido, com um testemunho coerente, com uma linguagem compreensível e com a própria capacidade de ouvir antes de ser ouvido. Nós ganhamos o direito de ser ouvidos quando, no poder do Espírito Santo, quebramos as barreiras e compartilhamos o Evangelho com pessoas que desenvolveram confiança em nós e querem ouvir o que nós temos a dizer. Isso é possível quando o nosso testemunho flui daquilo que somos e do que temos pessoalmente experimentado no nosso relacionamento com Jesus. Bom, gente, então essas são as principais filosofias da MPC, que elas estejam refletidas na nossa vida pessoal e no nosso ministério, aquilo que nós fazemos.